Araújo, na ausência do deputado Bruno Araújo, deputado Júlio Lopes, também ausente. Última deputada inscrita, a deputada Clarissa Garotinho. A palavra, deputada. Boa noite a todos. Senhor Paulo Roberto Costa, o senhor afirmou no seu depoimento de delação premiada que arrecadou 30 milhões de reais em recursos para a Caixa 2 da campanha de Sérgio Cabral e Pezão ao governo do Estado em 2010. Eu gostaria que o senhor detalhasse um pouco isso. Como é que foi feita essa arrecadação? O senhor disse que, primeiramente, foi chamado numa reunião onde estavam presentes o governador Sérgio Cabral e seu vice, candidatos à reeleição, junto com, então, o chefe da Casa Civil, Regis Fischner, que participava também da reunião, e ali o senhor recebeu esse pedido e autorização para recolher esses recursos irregulares para a campanha. Como é que é isso? Que empresas doaram? Eram empresas que prestavam serviços para o governo do Estado, que tinham contratos com o governo? Eram empresas ou contratos do governo do Estado com a Petrobras? Eram contratos diretamente da área de Vossa Excelência, né, do senhor, desculpa, na diretoria de abastecimento? Quem é que comandava isso pelo lado do governo do Estado? Quem recebia esse dinheiro? Eles tinham algum tipo de operador ou eram membros do próprio governo do Estado que comandavam isso? Também gostaria de saber qual é a relação do senhor com o senhor Wagner Victor, então presidente da SEDAI. Ele participou em algum momento dessa captação ilícita de recursos para o Caixa 2 da campanha de Cabral e Pezão? Pergunto isso porque houve um contrato firmado entre o senhor, como diretor de abastecimento da Petrobras, com a SEDAI, um contrato para abastecimento de água do Comperge, pela estação de tratamento do Guandu. Nesse contrato houve pagamento de propina? Essa propina foi utilizada para a campanha do senhor Sérgio Cabral e do Pezão? Também questiono se Vossa Excelência tem conhecimento de uma liberação irregular de 13 milhões de reais por parte da SEDAI para a empresa responsável pela obra da estação de tratamento de esgoto da Barra da Tijuca. Essa liberação era uma liberação de 13 milhões de reais que foi retida porque não houve o aceite da obra da estação de tratamento de esgoto. E eu tenho aqui em mãos cópia da ata dessa reunião da SEDAI, que comprova que não tinha sido feito o aceite dessa obra, nem pela Comissão de Fiscalização, nem pelo Tribunal de Contas do Estado, e mesmo assim a SEDAI liberou irregularmente esses 13 milhões de reais alguns meses antes da campanha eleitoral. Então pergunto, quem foram esses agentes? De que maneira isso aconteceu? Quais eram as empresas envolvidas? E, por fim, alguma empresa, para concluir, senhor presidente, alguma empresa que se negasse a pagar essas propinas, esses percentuais que eram cobrados na diretoria de abastecimento da Petrobras, enfim, se alguma empresa se negasse a pagar esse percentual, haveria possibilidade dela participar da obra? Ou isso era como se fosse um pré-requisito para participar de algum contrato? Uma empresa que não quisesse, ela poderia participar do contrato? Ou ela praticamente ficaria alijada do processo? Pergunto isso para entender se era um processo viciado que praticamente impusesse aos empresários que participassem ou denunciassem esse esquema. Por fim, questiono se esse era um esquema que envolvia operadores, diretores, políticos e empresários. Vossa Excelência foi condenada à prisão, está preso, cumprindo omissão domiciliar. Diversos empresários foram presos. O senhor se sente injustiçado se vendo preso, vendo grandes empresários do Brasil também presos e vendo políticos que participaram e comandaram esse esquema soltos, impunes? Bom, são várias perguntas, vou ver se eu consigo explicar todas a Vossa Excelência. Ocorreu uma reunião que eu fui chamado lá no Governo do Estado
E nessa reunião participou o ex-governador Sérgio Cabral, o vice na época, que é o Pezão, e o secretário Regis Fischner. E houve uma solicitação do governador, a reunião foi comandada por ele, só ele que falou, Pezão não falou nada, Regis Fischner não falou nada, que ele precisava de apoio político, né, apoio financeiro para a campanha política. E colocou como responsável por esse contato comigo e para depois com as empresas o secretário Regis Fischner. O secretário marcou num hotel lá na Zona Sul do Rio de Janeiro e eu convoquei algumas empresas que participaram então dessa reunião. Eu participei de uma parte da reunião, não participei da reunião toda. Dessa parte da reunião foram lá as empresas Alusa, Skanska e Tequinte para participar desse valor de 20 milhões de apoio à candidatura do governador Sérgio Cabral para o Estado, como reeleição para o Estado. E depois que eu saí, eu tinha outros compromissos, eu saí, mas outras empresas depois foram lá e as principais eram do consórcio, um consórcio grande lá do Comperj. Aí eu não posso lhe precisar, não tenho como precisar, Vossa Excelência, o nome das pessoas, porque eu não estava mais na reunião, mas era um consórcio formado pela Odebrecht, pela UTC e pela OAS. E isso tudo resultou, então, de um apoio à candidatura do governador Sérgio Cabral. Os contatos, a partir desse momento, não foram mais feitos por mim, foram feitos direto pelo secretário com as empresas. Então, me coube apresentar as empresas para o secretário e depois eu não tive mais participação, só soube que tinha sido cumprido o que foi acordado. Em relação ao Wagner Victor, nunca ele participou de nenhum assunto desse, nunca tivemos nada ilegal com ele. Esse projeto da água do Guandu, de reuso da água, na verdade esse projeto do Guandu ele nem foi para frente porque ele se tornou inviável. E aí depois foi apresentado pela própria SEDAI um outro projeto que seria água de reuso da estação de Alegria, para atender o Comperj. E esse contrato ele foi negociado, mas aí depois eu saí da companhia, eu nem sei que destino esse contrato tomou. Mas posso lhe dizer que nunca teve nenhuma irregularidade nos meus contatos com Wagner Victor. Em relação à Barra da Tijuca, esse 13 milhões, desconheço, não posso colocar para Vossa Excelência, porque eu não tenho nenhuma condição de passar nenhuma informação, porque é um assunto que eu não conheço. Em relação a empresas que não queriam pagar, porque não poderiam participar, como mencionei aqui, eu chamei várias empresas que não eram do cartel e essas empresas não pagaram. Então teve vários contratos da Petrobras, não teve pagamento. Fora de empresas do cartel, que são aquelas principais empresas que constam na minha delação, a grande parte dos contratos da Petrobras não tinha nenhuma propina. Então essas outras empresas que eu inclusive chamei, não tinham. Em relação se eu me considero injustiçado por ter diretores da Petrobras presos, por ter empresários presos e não ter nenhum político preso, eu acho que, como eu falei aqui no início da sessão, se nós queremos passar esse Brasil a limpo, são em todos os níveis. Então eu espero, sinceramente, que os políticos, maus políticos, que foram citados aí e tiveram envolvimentos, eles também tenham a sua penalidade. A penalidade não pode ser só em cima de diretores da Petrobras e em cima de empresas. Então os maus políticos também têm que ter a sua penalidade. Eu assim espero. Agradeço. Senhor presidente. Que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.